Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Hoje nós teremos nesse vídeo, Clebinho, daí que de falar isso, Flamengo e Corinthians. Só é pior que São Paulo e Corinthians para mim. O Flamengo vai vir com 3 zagueiros, Clebinho? Você vai falar isso aí pra gente. Vamos ver. E após 2 jogos sem marcar, o Flamengo arame liso, preocupa? Misericórdia. Meu pai. E o Corinthians, hein? 2 vitórias seguidas e a chegada de Dorival Júnior. O corintiano vem animado para esse jogo? Vamos ver. Palmeiras recebe o Bahia. Os 2 times vêm embalados da Libertadores, né? Os 2 times venceram, são líderes de seus grupos e agora se enfrentam no Allianz Parque. E aí, nesse confronto de 2 times que vêm bem, quem vai se dar melhor? Eu já vou falar 3-0 pro Palmeiras, mas vamos falar de Flamengo primeiro aqui. Exatamente. E a gente vai ter esse clássico nacional, as 2 maiores torcidas do Brasil se enfrentando. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A torcida do Corinthians é maior que a do Flamengo, Clebinho? É tanto angu que o corintiano tem que comer para chegar no flamenguista. E assim, eles forçam essa rivalidade, craque Neto berrando, tem torcida terceirizada. Que em outros estados, o corintiano, porque pro craque Neto... Vocês estão de sacanagem! O corintiano de outro estado é só corintiano. O flamenguista não. Flamenguista de outro estado, diga eu aqui de Juiz de Fora, né? Não, eu torço pro Cruzeiro, tô aqui, torço pro Cruzeiro. Puta que pariu. Tá ruim de torcer pro Cruzeiro, inclusive. Nossa Senhora. Não, aqui é Flamengo desde sempre. Nós somos a maior torcida do país e desculpa, sempre seremos e vocês vão ter que engolir isso. E como é um clássico das maiores torcidas do Brasil, finalmente, Sequeto, parece, eu não sei, vamos ver a precificação depois, né? Quando sair os dados do jogo, tal, mas parece que vai ter casa cheia. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos, então vamos ter a estreia, né, do professor Dorival agora na frente do Corinthians. E será que o corintiano está animado? Eu não gostaria de estrear no Maracanã contra o Flamengo num domingo, 16 horas, com 60 mil pessoas, mas vai ser o que o professor Dorival vai enfrentar. E eu acho que o professor Dorival talvez nem saiba o que ele vai enfrentar. Porque é verdade. O Flamengo aí, né, talvez, a gente ouve falar em conversas que o Flamengo pode experimentar uma formação nova, né? Sim, os 3 zagueiros estão... É uma coisa, é uma cultura do brasileiro, né? O brasileiro parece que assim, se não for 4-4-2, não for 4-4-3, o brasileiro não gosta. E o 4-3-3 é mais recente também agora, né? Ele já foi lá atrás, agora ele voltou de novo. Exatamente. E assim, o Flamengo hoje tem zagueiros muito bons no elenco, né, Sequeito? Então você tem Danilo, você tem Léo Ortiz, você tem Léo Pereira e um treinador com coragem e com qualidade para treinar esse tipo de elenco. Então, assim, se vier, para mim vai ser de muito bom grado, de ver como é que vai ser o desempenho dos 3, porque eu acho que um treinador que fica muito preso às suas ideias, sem conseguir adaptar o seu time para o adversário, sem ter variação tática, é um time que fica manjado, vamos dizer assim. E como aqui no futebol brasileiro os elencos são fortes para o nosso nível, mas se você comparar com o europeu, não há nem comparação. Então, quanto mais versátil o seu clube for, quanto mais variação tática você conseguir executar, é melhor. Eu acho que esse é um jogo bom para a gente estrear esses 3 zagueiros. Se acontecer, eu vou ficar bem satisfeito. Assim, é interessante você pensar que o Flamengo tem 2 laterais que são bem ofensivos, né? Então, principalmente o Wesley ali pela direita, dá muita amplitude. Então os 3 zagueiros talvez até protegeria. Não que a defesa esteja indo mal, né? O Flamengo não toma gols também há 2 jogos. Hoje o problema do Flamengo não é a defesa. Exatamente. Inclusive falaremos aí do problema do Flamengo daqui a pouquinho. Então seria interessante. E aí você puxou essa questão do problema, né? E o Flamengo vai enfrentar um ex-goleiro, né? O Hugo Neneca está de volta ao gol do Corinthians. E será que ele fará a lei do ex de defender tudo e não deixar o arame liso? Eu vou esperar que o Hugo faça o que ele fazia no Flamengo, que é bastante falha individual e terror psicológico, que era como você via em muitas partidas. Mas aí. Ele tá muito bem, voltou bem, inclusive agora o Corinthians ganhou a sua primeira partida na Sul-Americana e ele pegou muito de novo. O Hugo o problema do Hugo nunca foi a parte técnica dele. O Hugo sempre foi um goleiro de muitas qualidades, só que o psicológico dele pesou muito em muitos momentos e ele teve sim falhas técnicas que pesaram muito contra ele, ainda mais porque ele chegou num período ali com Diego Alves, né, substituir goleiros muito pesados na história do Flamengo,
E assim, saiu, foi uma saída conturbada, pagamento do Corinthians. O Corinthians não costuma pagar muito a galera não, né, ô Sequeto? Vamos ser Tá meio honestos, complicado né? por lá. Tá ruim de receber, mas assim, ele se encontrou no Corinthians, vai ter a sua carreira, vai ser feliz, mas domingo é adversário, e se é adversário a gente vai torcer para você errar, a gente vai torcer para você tomar uma sacolada de gols e ficar bastante saudoso do tempo que você jogava pelo Flamengo. E do outro lado, né, do lado do Corinthians, a gente vê um time que parece que depois que demitiu o treinador, né, praticamente foi o Memphis que demitiu, Pois deu aquela entrevista. Tem poder demais, né? Deu aquela entrevista lá falando e o treinador caiu, né? Mas também já estava ficando insustentável a situação do Ramon Dias ali. E agora, a chegada do professor Dorival, né? E acho que o corintiano cria uma expectativa. Eu espero que dê tudo errado, obviamente. Estou sendo bastante pelo errado. E o jogo, será que o Corinthians tem alguma chance de surpreender o Flamengo? Tem. Eu acho que assim, o Corinthians ele é um time na mão do Ramon Dias, um time muito frágil defensivamente, tal, mas o Corinthians tem do seu meio para frente ali jogadores de muita qualidade, né? O Danilo, em entrevista ali agora recente ao GE, falando da qualidade do Memphis, né? Com um jogador que tem que ser muito observado, eu concordo. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz, naquele jeitinho dele, fala: gente, é madeira no Memphis. Ele vai apanhar o jogo inteiro ali. Toda hora um pouquinho. Uma hora o Pulgar gosta de bater nos outros, né? Então o Pulgar chega, toma uma. Mas chega o Gerson, aquele bracinho aberto, ele toma outro. E ele vai apanhar. Que é o certo. Eles têm Yuri Alberto, Romero, por mais que eu nunca acho o Romero um jogador bom, mas o Romero sempre joga bem contra o Flamengo. Tenho muitas más lembranças do Romero. Ano passado ele mudou muito o jogo no jogo pelo Brasileirão, né? Ainda com o Tite. Então, assim, eu acho que o Corinthians, sim, tem condições de enfrentar o Flamengo, só que vai ter que apresentar mais do que está apresentando no Brasileirão. Acho que o Corinthians fez partidas boas aí pela Sul-Americana, mas ainda muito desorganizado. Eu não sei se o Dorival, com pouquíssimo tempo de treinamento, ele vai conseguir dar uma cara para esse Corinthians. Eu acho que não vai dar nem... Não sei nem se ele vai comandar treinamento até lá. Porque ainda não está batido se ele vai estar na beira do campo. Tem isso também, né? Ainda tem isso. Então eu acho que o Corinthians vai mais com o futebol ali do inteirinho mesmo, ali, né? E tudo mais, que tem dado certo. São 2 vitórias em 2 jogos. Eu ainda acho que o Flamengo é favorito para esse jogo, ainda mais por jogar em casa cheia, Maracanã, se a torcida empurrar é outra história. Sim. Mas a gente fica aquela pulga atrás da orelha, né? Porque como são 2 jogos sem vitória, a torcida do Flamengo já começa ali... É uma crise. No Flamengo isso é uma crise danada, assim. E se vier derrota, a Flávia Mimi vai ter ruído? Cara, a Flávia Mimi, ela aparece quando tem vitória. Imagina quando vier derrota, né? E aí, assim, isso, não que seja bom, eu nunca vou torcer pra isso, mas assim, o Felipe Luiz, ele vai passar pelas crises dele, né? E perder jogos desse tamanho, sempre você vai passar a semana ali, engasgado com aquilo que aconteceu, cobrança na rede social. Então, assim, se o flamenguista trata mal o Zico em muitas situações, imagina o Felipe Luiz no lugar de técnico. Coitado dele, meu filho. Vai trabalhar porque você vai ter que ganhar esse jogo, sim. Senão, não só a Flamengo, a Flá Uruporco aqui também vai aparecer para criticar também. Mas como eu disse, eu ainda acredito na vitória do Flamengo. É um time que é melhor do que é o Corinthians. Sim. O Corinthians vai ter um novo treinador e o Flamengo já tem o seu trabalho. É claro que é um dos maiores clássicos regionais aí do país, né? Clássico das 2 maiores torcidas. A gente espera que dê muito errado para o Corinthians e para o Flamengo. Os dois, se eu pudesse torcer para os dois perder, seria isso. E vai torcer para alguém? Se tiver que ter um vencedor, que seja Flamengo, Corinthians nunca. Muito bom, mas assim, não vai ter só Flamengo e Corinthians nesse final de semana, né? O Palmeiras vai a campo também, vai jogar contra o enjoado time do Bahia, que está fazendo uma campanha muito ruim, né? Começou mal o Campeonato Brasileiro, mas está muito bem na Libertadores, e eles vão se enfrentar no Allianz Parque. Os dois estão muito bem, né? O Palmeiras 100% e o Bahia líder do seu grupo na Libertadores, Palmeiras líder do Brasileirão, a gente não pode esquecer disso, e o Palmeiras tem que manter essa pegada, porque daqui a pouco vem a parada para o Mundial. Então, o Palmeiras não tem o direito, eu sei que é muito difícil dizer isso, que o Palmeiras vem de 7 vitórias consecutivas, acabou de jogar na altitude, então, muito possivelmente, alguns jogadores devem estar extremamente cansados. Pode ter certeza. Não, duvido muito que vai repetir o time que foi a campo. Não tem condição de repetir. Então, algumas mudanças devem ser feitas.
A sorte, por exemplo, Paulinho não entrou em campo, o Maurício entrou só no segundo tempo, então tem jogadores também para substituir. O Palmeiras tem elenco. O Bahia teve uma logística melhor, né? Porque o Bahia fez o jogo do Brasileirão contra o Ceará em casa, depois fez novamente agora contra o Atlético Nacional em casa. E agora vai para São Paulo, né? Tem aí a viagem, mas o Palmeiras está voltando de La Paz. Então, assim, até o Palmeiras está vindo para jogar em casa. Então, a logística do Palmeiras muito complicada nessa. O Palmeiras foi de Fortaleza para La Paz, né? Então, assim. Tá bizarro assim a quantidade. Foi de Porto Alegre, Fortaleza para La Paz. Delícia. Filho, andou muito de avião. Delícia. E assim. Ainda bem que tem o Aerolila, né? Eu sempre falo que o Palmeiras, o que diferencia o Palmeiras de muitos times aqui do Brasil é a capacidade que o Palmeiras tem de não perder jogos simples. O Bahia melhorou muito, o Bahia é outro futebol dentro do cenário nacional, mas o Bahia ainda não consegue vencer esses tipos de jogos, né? Fora de casa, é um freguês histórico do Flamengo, assim, ainda mais na frente com o Rogério Ceni no comando. E eu, sim, acho o Bahia um time mais organizado, mas não acho que o Bahia, mesmo se o Palmeiras fazer as suas mexidas ali para recuperar seus jogadores, que o Bahia consiga fazer frente. E o Rogério Ceni, será que alguém vai tomar gol de cobertura? Rapaz, o Rogério Ceni sempre traz essas boas lembranças, né? A gente já fez gol de cobertura nele várias vezes, e inclusive quando ele era técnico, fazendo gol de cobertura no time dele. E então, assim, essa aqui é um pré-jogo. Hoje a gente está gravando esse vídeo, né? O jogo do Palmeiras os dois jogos são no domingo, São no domingo. E a gente está gravando esse vídeo aqui na sexta para vocês. Então, a gente ainda não tem ali aquelas pré-escalações, aquela parte ali para trazer aqui para vocês, mas pitaco a gente pode dar, né? Pitaco sempre. Aqui a gente não fica no muro, não. É o que o Uruporco faz melhor, então quero ouvir do palmeirense Sequeto, Flamengo e Corinthians, seu pitaco honesto ou com muito paixão, que tá valendo também. Feeling de 2-0 Flamengo. Pediu bem, só que eu vou chutar 3-1 pro Flamengo. Eu acho que o arame liso, alguém vai ter que pagar a conta. Que seja o Corinthians. E vai ser o Corinthians para nossa alegria. E Palmeiras e Bahia, eu vou chutar 3-0 para o Palmeiras, sem passar muita dificuldade. Eu vou chutar 3-1, que o Palmeiras está sempre tomando um golzinho. Já está difícil não tomar gol, então 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras, então esses são os pitacos aqui do Ouro Porco para esse fim de semana que está vindo. Só um adendo rapidinho, né? Opa. Tem clássico também, a gente tem que falar que tem um clássico importante aí. Temos Fluminense e Botafogo, né? Também no Brasileiro essa rodada. É um jogo para ficar de olho, porque os dois times precisam dessa vitória. Verdade, e aí pra mim também é um cenário péssimo para eu torcer para alguém, né? Vai torcer? Eu vou torcer pelo empate, porque o Fluminense também ali fazendo seus pontos tem a capacidade de chegar no Flamengo e no Palmeiras também, né? O Fluminense começou muito bem e o Botafogo nem tão bem, então eu vou torcer por um empate, porque aí o Fluminense não sobe e o Botafoguense fica no lugar que ele está acostumado, que é a parte de baixo da tabela. Sabe muito, garotinho. Então, empate de 0-0, jogo ruim, estádio vazio, com chuva, muita gente triste, é o que eu torço para esse jogo de Fluminense e Botafogo. E eu aprovo. E se você acompanhou o nosso vídeo até aqui, mais uma vez, obrigado por tudo. Se inscreva no nosso canal, estamos chegando pertinho nessa aqui, falta pouquinho ali para menos de 30. Para a gente chegar ali nos 500, então obrigado, compartilha esse vídeo, manda para seus grupos de amigos, pros seus parentes, para a gente fazer uma zoeira legal aqui de futebol. Deixa nos comentários qual que é o seu pitaco para Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Bahia, porque a gente quer saber de vocês, a gente quer trocar essa ideia no chat. Então, mais uma vez, obrigado por tudo e valeu!